Pronto. Então, o ponto alto da aula de hoje, entender como funciona, as provas no processo penal. Então, essa parte introdutória, se você voar nessa parte introdutória, vai prejudicar todo o raciocínio com relação à prova. Então, provas, acho que, salvo engano, é o terceiro tema que mais cai aí nas carreiras policiais. Só vai perder para o inquérito e para as prisões. Então, tem muita pertinência temática com o cargo de investigador, o cargo das carreiras policiais. Então, fica atento nesse tema. A gente inicia aqui, o primeiro ponto alto é o conceito de prova, beleza? Trouxe aqui esse conceitozinho de provas, as provas. Essa terminologia da prova aqui, ó. Primeiro ponto aqui, ó, a gente ficar esperto que prova é um conjunto de elementos produzido pelas partes ou determinados pelo juiz, visando a formação do convencimento quanto aos atos, fatos e circunstâncias. Fica atento aqui, ó. Produzido pelas partes. Aqui eu vou ter o MP produzindo essas provas, o MP, e eu vou ter aqui a defesa, beleza? Lembrando que adotamos o sistema acusatório, o ideal é que o juiz não determine a produção de provas, beleza? Juiz agindo de ofício fere cabalmente o sistema acusatório. Então, quando a gente estudou lá dos sistemas processuais, a gente viu dois grandes sistemas, o sistema acusatório, o sistema inquisitório, né? Que aí a gente tem essa dicotomia, e uma terceira corrente trazendo esse sistema misto, né? Então, ó, veja que os assuntos eles estão totalmente interligados. Se você perdeu essa aula, sistema acusatório, sistema inquisitório, sistema misto, provavelmente vai estar aí uma confusão na sua mente agora. E eu não tenho como avançar, né, sem fazer uma revisão desses três sistemas. Sistema acusatório, temos a divisão das três funções, né? Eu tenho o juiz imparcial, né? É mais ou menos aquela ideia desses programas de The Voice, entre outros aí, como se o juiz estivesse de costa ali, deixando as partes ali ser o protagonista da ação penal. Inquérito das fake news e STF. Ó, o Edu pontuou isso aí, tem muita pertinência temática, porque é o tema da moda, né? O STF instaurou um inquérito de ofício, veja, o judiciário instaurando inquérito. Você vai deturpar todas as funções, né? Você teria ali o judiciário que seria inerte, como eu falei aqui, ó, é como se o juiz estivesse de costa ali e deixasse as partes ser os protagonistas da ação penal, né? O MP produzindo prova no sentido de provar o que ela alegou na denúncia, e a gente estudou sobre denúncia. A defesa produzindo prova no sentido da inocência ou da não culpabilidade lá do acusado. Então, a gente tem a defesa ali e o Ministério Público, ou seja, essas funções no sistema acusatório são bem divididas, né? E o sistema inquisitório? O sistema inquisitório, o juiz, com um inquérito, por exemplo, a crítica da doutrina pesada sobre o inquérito da fake news, era justamente essa, que o Ministério Público, que o Judiciário não agisse de ofício, né? Não instaurasse aquele inquérito de ofício, porque aí feriria o sistema acusatório. O STF agiu baseado num regimento interno, né? Lá do STF, e fez uma interpretação extensiva que a doutrina veio bater muito nessa postura do STF, dizendo que feria justamente esse sistema acusatório, que foi adotado no nosso artigo 129, inciso 1 da Constituição de 88, e também agora no artigo 3º-A do CPP. Lembrando que o artigo 3º-A encontra suspenso por decisão do ministro Luiz Fux. Então, o que acontece? Até a doutrina trouxe uma crítica muito grande, porque o ministro Luiz Fux suspendeu esse dispositivo aí do artigo 3º-A que foi introduzido.
que é o pacote anticrime, né? Foi introduzido pela Lei 13.964 de 2019. Então, esse aqui é o pacote anticrime, beleza? O pacote anticrime introduziu esse artigo 3º-A do CPP. E a doutrina veio trazer uma crítica muito forte, porque o ministro suspendeu o artigo 3º-A e não fundamentou no seu voto uma sequer linha do seu voto. Ele se referia aí o porquê estaria suspendendo o sistema acusatório que foi expresso, né? O artigo 3º-A vem dizer assim, que adotamos o sistema acusatório. Então, foi uma crítica muito forte a decisão do ministro Luiz Fux, justamente porque ele suspendeu esse dispositivo aí, trazido pela Lei 13.964 de 2019, que é o pacote anticrime. Beleza? Então, temos isso aí. Então, vamos avançar aqui no conceito. No processo penal, a produção da prova objetiva auxiliar na formação do convencimento do juiz. Ó, eu tenho aqui, a gente vai ver mais à frente, que quem que é o destinatário imediato do juiz. O destinatário imediato da prova, que é justamente o juiz. Destinatário imediato. Se eu tenho um imediato, provavelmente eu tenho um mediato ou indireto. Então, ali, quem seria o destinatário indireto das provas? A gente vai ver mais à frente. É justamente as partes. E por que as partes, ali? As partes, quando se tem uma prova em juízo, uma prova no processo, as partes, ela vê o processo com muito mais legitimidade, né? É muito mais aceito pelas partes e também pela sociedade. Quando essa prova ela é introduzida no processo de forma válida, a gente vai estudar a teoria dos frutos da árvore envenenada, ou seja, uma prova quando ela é colhida de forma ilícita e ela é introduzida no processo, dessa prova pode se derivar outras provas. E pela teoria dos frutos da árvore envenenada, essas provas também que se originam daquela também é considerada ilícita. E a gente tem 3 exceções. E quais são essas exceções, ali? Que excetuam essa regra de que uma prova que deriva de uma ilícita, ela também é considerada ilícita. E quais são essas exceções, ali? Aí a gente vai analisar 3 teorias. Teoria da fonte dependente, teoria da descoberta inevitável e teoria da tinta diluída ou mancha purgada. Tudo isso a gente vai analisar com muito mais calma quando a gente aprofundar na questão da teoria do fruto da árvore envenenada. Beleza? Tranquilo. Vamos avançar. Então, a gente viu que o destinatário imediato é o juiz, o destinatário da prova é o juiz, e o indireto ou mediato é as partes. Tranquilo? Não se destina, portanto, às partes que a produzam ou requerem, mas ao magistrado, ou seja, o destinatário imediato é o juiz. Destaque de julgamento de procedência ou improcedência da ação penal. Tranquilo? Vamos avançar aqui. Trouxe um outro conceito que também a gente vai tirar alguns pontos aqui para fazer algumas observações. O ensinamento de Júlio Friedrich Minabete, provar é produzir um estado de certeza. Pronto, teoria da fonte independente, Bárbara. Teoria da fonte independente, teoria da descoberta inevitável e teoria da tinta diluída ou mancha purgada. Beleza? São 3 exceções, são 3 situações em que, apesar da prova ter sido derivada de uma prova ilícita, ela vai ser admitida, vai ser válida. Beleza? A teoria da fonte independente está positivada lá no artigo 155. 155 ou 156, a gente vai analisar aqui. E a teoria da descoberta inevitável, ela vem sendo admitida pela jurisprudência. Salvo o professor Guilherme Madeira, que também vê ela positivada no ordenamento. A gente vai fazer análise com muito mais tranquilidade. E só que a jurisprudência já adotou em vários julgados, e eu trouxe aqui os julgados para os senhores, adotou essa teoria da descoberta inevitável. Beleza? O próprio artigo, a gente vai analisar aqui, que quando ele vai se referir à descoberta inevitável, ele dá o conceito de fonte independente, que ele já tinha dado no caput do artigo. A gente vai analisar ela aqui com calma. Beleza? Então,
Perceba aqui que a gente ainda está no conceito. Pegou aí, Bárbara, as três teorias beleza. Excetuam a questão da prova derivada da ilícita, né? O fruto da árvore envenenada é uma exceção. Então, a terminologia da prova, né? Provar é produzir um estado de certeza. O que quer dizer isso? Um estado de certeza no juiz. Por quê, pessoal? O juiz, se a defesa conseguir, ela vai conseguir, se ela conseguir implantar no juiz uma dúvida razoável, vai ensejar a absolvição do réu. Porque ali a missão primordial da defesa é provar, trazer uma dúvida razoável ao juiz. Se a defesa conseguir provar a inocência do acusado, né, ou do réu, aí é o bingo, né? Aí é o plus, é o mais. Mas basta que a defesa traga na mente do juiz essa dúvida razoável, beleza? Por isso que a prova, ela traz esse sentido do estado de certeza na consciência e mente do juiz. Quando a gente for analisar o indúbio pro réu, isso. Quando a gente for analisar, Bárbara, quando a gente for analisar os elementos de informação, a gente vai ver que ela é diferente dos elementos de convicção, que é propriamente dita a prova. Elementos de certeza. Quando eu falo elemento de certeza ou elemento de convicção, eu estou me referindo a provas, propriamente dita. Beleza? Eu estou me referindo à prova. Porque vai dizer aqui, ó, para a sua convicção, né, na consciência e mente do juiz para a sua convicção, a respeito da existência ou inexistência de um fato. Ou seja, o professor Renato Brasileiro, ele diz assim, ó, o objetivo da prova, né, é trazer uma afirmação ou uma negação de uma alegação de um fato. Ou seja, em algum momento, ou a defesa, né, e a gente vai ver lá como é qual a obrigação da defesa, né, o que é que a defesa precisa provar e qual que é a obrigação da acusação provar. O que é que o Ministério Público tem que provar e o que é que a defesa precisa provar. Já trazendo aqui rapidamente para vocês, é o seguinte, a acusação, uma primeira corrente, que é uma corrente minoritária, ela vai dizer assim, ó, a defesa não precisa provar nada. Cabe ao Ministério Público provar tudo que ele trouxe ali na denúncia. Beleza? É uma corrente minoritária. Por outro lado, né, a corrente mais aceita, a corrente majoritária, vai dizer assim, ó, calma aí. O Ministério Público, ele vai provar, por exemplo, a conduta, ele precisa provar o elemento subjetivo, o dolo, a culpa, né? O Ministério Público precisa provar o fato típico. Isso aí o Ministério Público precisa provar. Beleza? Beleza. E a defesa? A defesa precisaria provar o álibi, né? O álibi, aquelas alegações que o réu traz em sua defesa. Precisa provar também as excludentes de ilicitude, as excludentes de culpabilidade e as excludentes de punibilidade. Beleza? E aí, a gente vai analisar isso com mais tranquilidade. Vamos terminar aqui o conceito. Mas a ideia é essa aqui, ó. De afirmação sobre uma situação de fato que se considera de interesse para uma decisão judicial ou a solução de um processo. Beleza? Ó, a solução de um processo. Ou seja, para que o juiz condene o réu, ele precisa aqui, ó, fundamentar no juízo de certeza. Tranquilo? Aí a gente vê aqui, quando a gente traz o elemento de informação, qual que é a ideia do inquérito policial? Quando a gente conceituou o inquérito policial lá, a gente disse que o inquérito policial, basicamente, ele vai reunir elementos de informação para que o Ministério Público ofereça a denúncia. Grosso modo é isso. Então, essa reunião de elementos de informação, em regra, tecnicamente, né, e quando aí a gente
tá numa prova objetiva, a gente tem que ver esse jogo de palavra para que esse jogo de palavra vai dizer se a questão está correta ou está errada. Então, a gente tem que ficar atento. Então, no inquérito, a gente, em regra, a gente forma elementos de informação. A gente colhe elementos de informação. Por que é isso? Porque a gente tem exceção, que no inquérito, há algumas exceções, a gente vai formar a prova propriamente dita, que é com aquela prova que é colhida com contraditório diferido ou um contraditório postergado. Não é um contraditório, contemporâneo, tranquilo? Ou seja, a gente vai colher a prova e vai dar uma oportunidade para a defesa se manifestar naquela prova no processo, que é basicamente as provas cautelares, as provas antecipadas e as provas não repetidas. Salvo a antecipada, que é colhida com contraditório real e com participação do juiz, tranquilo? A antecipada. A gente vai analisar cada uma delas aqui. A prova cautelar, não. A prova cautelar é colhida com contraditório diferido ou postergado, beleza? A antecipada com contraditório contemporâneo, né? E com participação dialética das partes. E a gente vai analisar cada uma delas aqui. Vamos na frente. Agora a gente passa a analisar as acepções da palavra prova, né? Como é que a palavra prova ela pode aparecer na sua prova. Então, fica atento, porque eles brincam muito com isso aí. Prova como uma atividade probatória. Consiste num conjunto de atividades de verificação e demonstração mediante as quais se procura chegar à verdade dos fatos relevantes para um julgamento. Beleza? É nesse sentido aqui, ó, o conceito de prova com a produção dos meios e os atos praticados no processo visando o convencimento do juiz sobre a veracidade ou não de uma alegação ou sobre um fato que interessa a solução da causa. Então, eu tenho aqui a palavra prova sendo manifesta sobre essa atividade probatória, que é basicamente trazer trazer essa informação para o processo que foi feita sobre a alegação, sobre a verdade ou sobre a inverdade de um fato, beleza? Agora, a prova como resultado. A prova, na acepção dessa palavra aqui, trazendo como resultado. Ela diz aqui, caracteriza pela formação da convicção do órgão julgador do processo quanto à existência ou não de uma determinada situação fática. É a convicção sobre fatos alegados em juízo pelas partes, ou seja, o que as partes alegam, as partes vai trazer o resultado daquilo que se alega, beleza? Com o Ministério Público, quando faz a denúncia, o Ministério Público vai produzir prova nesse sentido de provar aquilo que ele alegou na sua denúncia, tranquilo? Por mais que não seja possível se atingir uma verdade irrefutável acerca dos acontecimentos ocorridos no passado, é possível atingir um conhecimento processual. Cuidado com isso aqui, ó. Um conhecimento processual. Daqui a gente traz a premissa de que não se utiliza mais aqui a prova da verdade, real. Porque, segundo a doutrina, essa verdade real ela é utópica. Né? Essa verdade real ela é inatingível. Não tem como se a gente reproduzir no processo, que se já passou por muito tempo, né? Muitas vezes já o efeito do tempo ali já causou um estrago, né? na situação fática, não tem como a gente reproduzir no processo aquilo que realmente ocorreu, né? Então a gente tira a doutrina faz uma releitura dessa verdade aí para uma verdade processual, né? Uma verdade que se busca no processo. Ó, verdadeiro acerca dos fatos controversos inseridos no processo, sempre que, por meio de uma atividade probatória desenvolvida, sejam obtidos elementos capazes de autorizar um determinado grau de certeza acerca da ocorrência dos fatos. Ou seja, a gente vai substituir essa verdade real, que é utópica, né, que é inatingível, por uma verdade processual, uma verdade que vai se desenvolver ali dentro do processo, tranquilo? Para se aproximar ao máximo dessa verdade real. Fica atento a esses conceitos, porque isso vai ajudar você a compreender todo o assunto, tranquilo? Prova como meio, né? Então a gente viu a prova como atividade probatória,
prova como resultado e prova como meio, né? Pode ter essas três acepções. São os instrumentos idôneos à formação da convicção do órgão julgador acerca da existência ou não de